Boa noite. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, né? Para não ficar a gente também só falando de obra. Prometi que eu ia falar de uma maneira mais detalhada a meu respeito, então esse vídeo aqui é para falar um pouquinho mais da minha pessoa, para que vocês possam me conhecer de uma maneira mais a fundo, né? Como eu falei para vocês, eu já sou pedreiro há alguns anos, bem mais de 10 anos, né? Sou filho de pedreiro, fui criado na construção civil, batendo massa. Sou do tempo do barro, que a gente tinha que bater bem a massa para poder esmiuçar bem o barro, né? Sou da época que aqui no norte, para quem é aí do sul vai estranhar, mas aqui no norte a gente não tem bitoneira, né? Não é que não tenha, existe bitoneira, mas é uma coisa cara ainda para quem está começando. E meu pai não tinha bitoneira, então a gente tinha que bater na mão, tinha que bater no braço. Até hoje ainda é assim. Então o caboclo soa, né? Soa bastante para bater um traço de massa aqui, né? Então tinha aqueles, era engraçado que tinha uma gíria própria que a gente usava, né, na massa, que a gente chamava abre a massa, embrulha a massa. Embrulha a massa era para juntar a massa, né? Bate a massa, né? E eu lembro, uma coisa que eu lembro da minha criação é que o papai, quando mandava a gente bater a massa, quem botava água era ele. E ele botava só um pouquinho. E o caboclo tinha que suar para poder realmente bater a massa. A massa era realmente batida, né? Ela não era, como diz o papai, vou usar uma frase que ele usava: não pode atochar água na massa, né? Muita gente vai achar estranho, mas atochar água significava colocar muita água na massa. E aí ele botava só um pouquinho de água e mandava a gente bater, e o caboclo tinha que bater mesmo a massa, literalmente, né? Tinha que bater na enxada. E isso pra mim foi bom, né? Me ajudou a desenvolver um pouco da musculatura que eu tenho hoje, né? Claro que quando eu era mais jovem era mais, né? Tinha os ombros mais largos, né? E também isso, de uma certa forma, para quem tá aí na fase dos seus 15, 16 anos, né, é bom, né? Faz a gente ficar com o corpo um pouco avantajado, e as menininhas gostavam, era legal essa parte. Mas voltando para minha história, gente, eu não queria essa profissão para mim, porque sempre foi uma profissão que eu via que ela era pouco valorizada, era muito trabalho, pouco dinheiro. Eu via como era a correria do meu pai, e eu dizia: eu não quero isso pra mim, não. E o papai, por outro lado, também dizia que não queria que filho nenhum seguisse a profissão dele, não porque não fosse honrada, mas porque naquela época era muito difícil mesmo você sustentar a vida, sustentar a família dessa maneira, né? E aí eu fui para outros empregos. Quando eu fiquei adulto, sempre trabalhei, como eu falei para vocês, trabalho desde os 13 anos. Fui criado numa cultura, numa época que trabalho infantil não era crime, então naquela época não tinha essa. Se tu quisia ganhar algum trocado, tu tinha que te oferecer para fazer alguma coisa. A gente capinava quintal, carregava pedra mesmo. Aqui no norte havia um costume. Naquela época você não via muita obra com concreto, com seixo, né? Como a gente conhece hoje. Seixo era uma coisa muito cara, então usava-se muita madeira, né? Depois veio as obras com tijolo, com outros materiais, mas era muito comum se comprar pedra, aquelas pedras grandes, umas pedras vermelhas, né? E se fazia a obra muito com aquilo, se fazia baldame com aquilo. Eu sou dessa época que a gente cavava para fazer o baldame, para fazer a guarda, né? E aí o que acontece? Carreguei muita pedra também, chegava carradas, era comum, os vizinhos compravam para fazer suas obras, meia carrada de pedra, uma carrada de pedra. E eu, garoto, já ia ali para ganhar aquele trocadinho, como se hoje fosse aí 40, 50 reais, para colocar aquelas pedras para dentro, né? Às vezes a pedra ficava na rua, às vezes ficava uma parte no quintal, no terreno, outra parte para a rua. Capinava quintal, limpava vala, fazia o que aparecia, ajeitava a cerca. A gente tinha que se virar, né? Nós éramos 5 filhos, e se a gente queria ter um trocadinho, a gente tinha que correr atrás do nosso, né? Porque o papai não tinha grana para pagar a gente, né? Coitado, o que ele ganhava era para sustentar a casa, né? Então não tinha que se virar, né? Meus irmãos, sempre foi assim.
E aí o que aconteceu? Chegou a minha fase, saindo já da adolescência, meus 18, 19 anos, eu já vinha de um serviço, eu já tinha uma noção da vida e eu digo, não quero isso pra mim. Aí comecei a trabalhar com outras coisas, né? Trabalhei com oficina de bobinamento de motor como ajudante, né? Trabalhei vendendo livro didático de porta em porta, fiz uma série de coisas aí relacionadas à venda. E aí parei numa farmácia de manipulação, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro. E nessa farmácia de manipulação eu aprendi a manipular medicamentos. E eu achei o máximo, porque era um serviço, eu trabalhava dentro do ar-condicionado, dentro do ar-condicionado não, né? Trabalhava num laboratório com ar-condicionado e eu na época não tinha muito entendimento do que eu tenho hoje, então eu achava que aquilo ali era super fácil, né? Claro que com o tempo eu fui adquirindo um conhecimento técnico desse laboratório, como auxiliar de laboratório. E aí eu retorno para Belém. Eu já estava com meus 23 anos, eu fiquei, a última viagem que eu fiz para o Rio, eu fiquei dos 20 aos 23. Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu fiquei 7 anos lá, mas não foram 7 anos direto, né? Foi 7 anos somando todas as vezes que eu fui. Eu fui em 3 ocasiões para o Rio. Fui garoto, né? Ainda menino, fui em 95, né? Foi o primeiro ano que o Rio teve aquela intervenção das forças militares. O Botafogo estava sendo campeão brasileiro, né? Aquela época que o Túlio fez o gol, né? Eu cheguei nessa época no Rio de Janeiro. Depois retornei para Belém, passei uns meses aqui, sofri um acidente de carro, quebrei a perna, voltei de novo para o Rio, fiquei em 96, voltei em 98 para cá, para minha cidade, fiquei aqui até 2002 e fiquei de 2002 a 2005 no Rio, né? Fui com 20 e voltei com 23, né? Quando retornei para cá, comecei a namorar, o namoro ficou sério, namoro, noivado, casamento, e aí eu não saí mais daqui, só saí quando eu me separei, né? Foram 18 anos aqui. Então, quando é que começou o meu trajeto na construção civil? Começou quando eu precisei fazer uma casa, não tinha condições de pagar, na época a diária aqui era R$40, eu sei que hoje é pouco, mas R$40 naquela época era como 150 hoje, né? E eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu dizia, meu Deus, como é que eu vou construir alguma coisa aqui? E eu comecei a perceber que eu era um cara, como é que eu vou dizer para vocês? Eu fui besta, né? Porque eu trabalhei a vida toda com construção civil e não prestava atenção, não queria aprender, né? E eu comecei a me dar conta que se eu não tinha condição de pagar, eu ia ter que fazer, né? E aí comecei a perguntar pro meu pai, né? Como é que faz? O meu pai sempre me dava uma orientação e eu vinha pra cá e eu fazia, e eu me lembro as primeiras vezes foi horrível, apanhei muito, mas eu sempre fui um cara de aprender rápido. Resumindo a história, primeiro eu aprendi a sentar tijolo, depois de casado eu aprendi a fazer um reboco, com o passar do tempo eu aprendi a sentar uma lajota, depois eu aprendi a fazer um telhado, foi tudo uma progressão, e eu sempre trabalhando como ajudante. E às vezes eu me empregava, ficava 2, 3 meses, aí às vezes me enganavam, eu saía da empresa. Digo me enganava porque a intenção era eu ficar mais tempo, às vezes a empresa só queria por um tempo mesmo pré-determinado. Só que, óbvio, eles nunca falavam que só queriam a gente por 2, 3 meses, às vezes eles iludiam a gente. E aí eu fiquei nesse vai e vem, né, trabalhando nas empresas, e chegou uma época que eu percebi que o que eu ganhava como ajudante era muito mais do que eu ganhava como empregado, né? Então foi quando eu resolvi virar pedreiro, né? E aí o vídeo tá ficando longo, eu já vou encerrar, mas no próximo vídeo eu vou contar melhor como foi que eu fui me tornar um pedreiro de obras, né? Não foi fácil, foi toda uma caminhada, né? Mas aí nesse momento da minha vida eu entendi que eu precisava ter uma profissão que me bancasse a minha família. Eu já era casado, já tinha esposa, já estava no segundo filho, e eu precisava dar um rumo na minha vida, e o que eu ganhava nas outras empresas, tipo assim, só dava para comer, e eu precisava de muito mais, eu precisava vestir, calçar, construir uma casa. E aí foi quando eu optei por aprender o serviço de construção. Óbvio que eu já sabia algumas coisas, né? Já era assim, vamos dizer assim, o que hoje a gente chama de meio oficial, né? Sempre fui um bom servente, modéstia à parte. Trabalhava para 2 pedreiros, os caras vinham aqui atrás de mim porque eu não corria do trampo, eu dava conta, né?
E voltando a dizer, aqui no norte não tem essa de bitoneira não tem essa de tu apertar o botão, era tudo na mão, né? Vai fazer lajota, tem que bater a massa na mão, né? Então, acabou que para trabalhar para 2 pedreiros não é fácil, o cara tinha que ser boa de trampo, né? Tinha que ter uma carcaça boa e não correr, né? E foi assim comigo, tá bom? Vou fazer mais um vídeo contando mais em detalhes, que esse aqui já tá com 10 minutos, né? E aí eu conto para vocês como foi me tornar pedreiro, tá bom?